Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Raiza Paiva, eu trabalho no ICTA como engenheiro de alimentos desde 2013 e eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos. A aula de hoje é sobre medidas de reologia. Inicialmente, a gente vai relembrar alguns conceitos de física básica e mecânica dos fluidos e depois a gente vai falar sobre a reologia de alimentos e o que é possível fazer nas nossas instalações. No final da aula, eu vou explicar dois exercícios que ilustram bem o tipo de testes que a gente faz em laboratório. O termo reologia vem do grego. A palavra reos também dá origem à palavra rio em português, e ela significa fluir. Reologia, portanto, é a ciência que estuda o comportamento dos fluidos. Um reômetro é o equipamento utilizado para fazer medidas de reologia. O objetivo de realizar uma análise reológica é obter dados sobre a viscosidade da minha amostra. É possível obter resultados absolutos, como a viscosidade em certo ponto, e a partir dela dimensionar uma bomba, ou determinar qual o estresse mecânico que eu posso exercer sobre um alimento sem que ele tenha sua estrutura danificada, qual a temperatura necessária para uma massa escorrer por uma tubulação, qual a frequência que ela suporta, para entender o dano que ela vai sofrer vibrando no transporte, por exemplo. Atualmente, a principal função dessa análise no ICTA é comparativa. Eu tenho duas formulações diferentes e eu quero saber qual delas é a mais viscosa, qual temperatura essa viscosidade aguenta e qual a frequência mantém essa estrutura íntegra. As reológicas feitas no ICTA são realizadas com este equipamento. Ele é um reômetro HAC-MARS 3 da Thermo Scientific, que é uma empresa da Alemanha. O maior diferencial dele é o sistema Peltier, que permite um controle preciso e rápido da temperatura. Ele fica nessa base. E ele é arrefecido por água, por um banho em temperatura muito baixa. Na parte superior se localiza o sensor, e nele nós acoplamos estas geometrias. Nessa parte também está um sistema pneumático. Ele faz com que esse eixo gire, conforme indicam essas setas, numa velocidade precisa que é determinada por mim, a operadora. Estas são as principais geometrias que nós encontramos na literatura. Esse é o primeiro aqui, é o sistema de copos concêntricos, que é utilizado para amostras de viscosidade muito baixa, como sucos e óleos pouco viscosos. O sistema cone-placa, assim como placa-placa, se destinam a amostras mais viscosas. Mas como nós temos diferentes diâmetros dentro de cone placa e placa-placa, é preciso algum critério e alguma experiência para decidir entre eles. Se a gente está partindo de uma amostra sobre a qual eu não sei nada, o ideal é eu testar com uma geometria qualquer, uma placa-placa, digamos, e obter um resultado preliminar. Eu utilizo esse resultado preliminar como referência e eu consulto o software do equipamento que indica a geometria correta para essa viscosidade estimada. E aí sim, com essa geometria, digamos que seja cone placa, eu vou realizar o teste e obter um resultado mais preciso. Estas aqui são as geometrias que nós temos no ICTA. Nós temos duas placas de 35 milímetros. Uma delas é serrilhada, o que diminui a influência da sobrecamada, e a outra é plana. Nós temos uma placa de 60 milímetros de diâmetro e nós temos dois cones. Um é de 35 milímetros, que não está nessa imagem, e 2 graus de inclinação, e o outro é esse aqui, que é de 60 milímetros com 1 grau de inclinação. Então, é uma inclinação bem baixa que tem esses cones nos desenhos. Parece que é bem inclinado, mas na verdade é uma inclinação bem baixa, apenas 1 grau. Ele parece que é placa-placa, eu só identifico que ele é cone-placa porque ele vem com uma identificação escrita nele mesmo. Além desses exemplos, eu tenho o copo de 26 milímetros, que foi utilizado no nosso experimento de copos concêntricos, e um outro copo que é praticamente igual, que tem 24 milímetros. Por fim, nós temos esses dois rotores de Vanni, que eles simulam as condições de uma tubulação onde haja uma bomba centrífuga axial. Por isso que ele tem essa inclinação aqui. Ou essa, como se fosse uma turbina. Para entender o que é possível fazer com o equipamento, vamos rever alguns conceitos essenciais, que são viscosidade dinâmica e cinemática, lei de Hooke e lei de Newton, tensão e comportamento de fluxo, curva de fluxo e curva de viscosidade, curva de fluxo e ponto de escoamento e a decomposição e regeneração estrutural. Cabe aqui esclarecer que nós temos no ICTA dois equipamentos diferentes para medir a viscosidade, o reômetro e o viscosímetro de copos.
Isso é porque a viscosidade é expressa em duas formas diferentes, como viscosidade dinâmica e viscosidade cinemática. A viscosidade dinâmica está relacionada com a força necessária para mover um fluido uma certa distância, enquanto a viscosidade cinemática é a relação entre a viscosidade dinâmica e a densidade. Para medir a viscosidade dinâmica, nós utilizamos um reômetro. Esse cabeçote aplica uma força sobre o meu fluido e mede o deslocamento sobre a amostra. Quanto mais resistente ao movimento, mais viscoso é o meu fluido naquele momento. A viscosidade cinemática é a medida com o viscosímetro de copos, ou copos de Ford. Esses orifícios, aqui nessa imagem, são trocados de acordo com a viscosidade do fluido. Para cada um desses diâmetros existe uma fórmula específica. Aqui, a força que está atuando é a força da própria gravidade, e a gente mede o tempo necessário para o fluido escoar com um cronômetro. Nós aplicamos esse tempo necessário para o fluido escoar na fórmula que é específica de cada um desses orifícios, cada um tem uma fórmula, e nós obtemos a viscosidade. O experimento mais longo da ciência, e ainda está em andamento, é feito com um funil que simula esse tipo de viscosímetro de copos, que é esse aqui, que mede o tempo necessário para que uma gota de piche caia. Ele ocorre desde 1927. Foi necessário 90 meses para que a primeira gota caísse, o que dá uns 7 anos e meio. O tempo entre as duas últimas gotas que caíram foi 148 meses, ou seja, mais 12 anos em temperatura ambiente. Como vocês devem ter visto em algum momento, quando passaram por uma estrada em obras ou naquelas impermeabilizações de telhado que tem aquela manta reflexiva, sabe? Que ela é um papel alumínio num lado e uma coisa preta do outro lado, essa coisa preta é piche. E quando ele é aquecido, ele flui com bastante facilidade. No entanto, em temperatura ambiente, nós temos um fenômeno desse que demora muitos anos para ocorrer. Como nós mencionamos, a reologia é estudo de fluxo e deformação de material quando uma força é aplicada sobre ele. Tudo que é analisado em um reômetro cai em algum lugar entre esses dois conceitos. A lei de Hooke, que é para materiais sólidos idealmente elásticos, que são rígidos, e a lei de Newton, para líquidos idealmente viscosos. De acordo com o conceito de Newton, a velocidade com a qual um líquido se move é proporcional à força aplicada sobre ele. Quando uma força é aplicada sobre um fluido, ele flui. Quando a força cessa, o fluido não retorna às suas dimensões originais, porque fluidos perdem energia na forma de deslocamento. De acordo com o conceito de Hooke, diz que um material é elástico quando ele age de maneira análoga ao exemplo de uma mola que se deforma proporcionalmente à força sobre ela aplicada. Quando a força cessa, a mola retoma suas dimensões originais, porque sólidos mantêm a energia e utilizam para voltar ao seu estado original. É possível utilizar um reômetro para analisar fluidos idealmente viscosos, como águas, sucos, álcoois e óleos. Porém, a grande maioria dos alimentos que são passíveis de análise reológica tem comportamento viscoelástico, que são iogurtes, alimentos para bebê, maionese, geleia, doces pastosos, cremes, sobremesas lácteas, géis, mucilagens, massas. Ou seja, eles têm propriedades de materiais viscosos e elásticos ao mesmo tempo. O primeiro conceito que nós precisamos abordar é o do shear strain, que é o deslocamento tangencial. Imagine que nós temos um baralho de cartas e ele está sobre uma mesa. Eu coloco a mão sobre a primeira carta e exerço uma força paralela à mesa e movo essa primeira carta. Em relação à mesa, a carta que está logo abaixo da minha mão se desloca com uma velocidade x, que é a mesma velocidade da minha mão. A carta que está logo abaixo dessa carta se desloca numa velocidade um pouquinho menor que a primeira, v menor que x. Já do ponto de vista da minha mão, a primeira carta não se deslocou, porque ela não escorregou. A velocidade dela é igual à velocidade da minha mão. E a isso nós chamamos de condição anti-deslizamento. A carta segue o mesmo movimento da minha mão. Logo, nessa camada, a velocidade é zero. Para fluidos ideais em movimento, existe uma camada limite, que seria essa primeira carta, e a tensão de escoamento se refere ao que ocorre nessa camada. Seria o deslocamento da minha mão relativo à mesa, ou da geometria que a gente utiliza no aparelho sobre a base da minha amostra.
No exemplo do baralho de cartas, nós temos um deslocamento em apenas uma direção. No equipamento, nós trabalhamos com geometrias circulares, o que significa que a velocidade no centro do meu eixo é zero e a extremidade da geometria é máxima. Na prática, nós não trabalhamos com o termo velocidade, nós trabalhamos com shear rate, que é a taxa de escoamento. Essa aqui é a taxa de escoamento, a ela nós nos referimos como gama ponto. Ela é definida pela velocidade v dividida pela distância entre essas placas. No equipamento, a distância entre essas placas h é chamada de gap. Como a velocidade é expressa em metros por segundo e o gap entre as placas é expresso em metros, a taxa é expressa em segundos recíprocos, que é segundos na menos 1. Quando nós estamos programando o equipamento para analisar um alimento, esse parâmetro deve ser estabelecido. Se a gente programa uma taxa muito baixa, os primeiros pontos da análise vão estar na zona anterior ao yield point. E se a gente programa uma taxa muito alta, o equipamento vai girar muito rápido e vai destruir a amostra jogando o material para fora. Yield stress é a tensão de escoamento. É o primeiro ponto no qual se observa que a tensão aplicada promove uma deformação plástica irreversível. Yield, em inglês, significa ceder. Para a geometria, esse ponto marca a transição do comportamento elástico para o comportamento plástico. É a tensão mínima necessária para que um sólido se deforme permanentemente, ou para que um fluido comece a escorrer de maneira proporcional à força aplicada. A partir desse ponto, que pode ser chamado de ponto de escoamento ou yield point, a resistência inicial ao movimento é atingida e o fluxo se inicia. Nessa imagem, nós temos uma representação da estrutura molecular quando isso acontece. Para análise reológicas de alimentos, é preciso exceder esse ponto e analisar o comportamento do fluido em movimento. Nas equações que explicam o comportamento de alimentos, que vão ser debatidas um pouquinho mais adiante, como Bingham e Casson, é incluída a variável tau zero, que é T0, e essa é a tensão de escoamento. Para a engenharia de materiais, por exemplo, conhecer esse ponto e não ultrapassá-lo é o mais importante, porque é a força máxima necessária para a força máxima que se recomenda exercer sobre uma certa área. É possível observar esse fenômeno nos facões do asfalto urbano, que é nessa imagem aqui, que ela expressa algo que realmente fluiu, não é uma quebra no asfalto, é aquelas ondas que aparecem de vez em quando, onde o pavimento é submetido a condições de força, tempo e temperatura, até que ele comece a ceder e a fluir. Então, eles estimam que a maior força que deve ser aplicada a este material é 60% dessa força necessária para fluir. Um alimento cuja tensão de escoamento é alta não necessariamente é um alimento muito viscoso. Um bom exemplo são mel e maionese. O mel é bem mais denso e ele é mais viscoso do que a maionese. No entanto, para começar um movimento, o mel demanda bem pouca força. É possível observar o movimento imediatamente logo que a gente inclina o prato. Enquanto isso, para a maionese se mantém coesa nessas condições. Se eu aplicar uma força rápida, tipo uma batida no prato, ela deve escoar ou pingar, mas logo ela vai retornar ao seu estado original. Percebem que a força para e o movimento para. Aliás, a força adicional, né? Ela segue sendo sujeita à força da gravidade. Ou seja, o yield point da maionese é alto, mas a viscosidade não necessariamente vai ser. Retornando ao slide anterior, nós vamos apresentar o conceito de tensão de cisalhamento, que é shear stress. Tensão de cisalhamento é a componente coplanar no teste de escoamento. Aqui, uma força F atua sobre uma área A paralelamente ao fluxo do material analisado. Para todos os fluidos newtonianos em um fluxo laminar, ou seja, não turbulento, a força necessária para um determinado deslocamento é constante. Por isso que Newton descreveu que a tensão de escoamento é igual ao coeficiente de viscosidade constante multiplicado pelo gradiente da velocidade, mais simplesmente que a força é igual a massa vezes a aceleração multiplicada pelo coeficiente. E isso multiplicado pelo coeficiente da viscosidade dá a viscosidade daquele alimento, daquele material. Ou seja, se eu aplico N sobre uma área, a carta se desloca 1 cm para frente. Se eu aplico 2N, ela se move 2 centímetros para frente. E isso é verdade para todos os fluidos ditos newtonianos. Mas se a gente estiver trabalhando com fluidos viscoelásticos, onde há fluxo e deformação, a força necessária para mexer essa primeira carta, 1 centímetro,
é uma, mas o dobro dessa força não necessariamente vai mover 2 centímetros essa carta. Aqui eu gostaria de dizer que esse símbolo aqui é gama ponto. É diferente de gama, porque a taxa é expressa em segundos recíprocos ou segundo na menos 1. Gama ponto é a velocidade de deslocamento dividida pela distância entre as placas, né, como já mencionamos, mas esse símbolo aqui não existe no programa, então sempre que aparecer gama, entendam que foi um engano, que é para ser gama ponto. Em função da força, tempo e temperatura necessárias para promover o escoamento, é que nós classificamos os fluidos. Tudo que flui é fluido. Esses fluidos podem ser newtonianos ou não newtonianos. Newtonianos não tem muito mistério. Tensão é igual a força sobre a área. Não newtonianos apresentam vários comportamentos diferentes de acordo com a variável que está sendo analisada. Dependendo do tempo pelo qual eu exerço uma força sobre um fluido, ele pode apresentar um comportamento tixotrópico ou reopético. Se o fluxo independe do tempo, o escoamento é função da força aplicada sobre eles e da temperatura, esse fluido é pseudoplástico, dilatante ou plástico. Por último, os viscoelásticos, que são aqueles que depende. São materiais que conseguem apresentar comportamento de sólido elástico e fluido viscoso. Tanto os efeitos da elasticidade como da viscosidade são perceptíveis. A maioria dos polímeros é viscoelástico, porque são moléculas longas e elas interagem com outras moléculas de forma muito complexa. Todo material que tem uma microestrutura complexa apresenta um comportamento viscoelástico, em certas condições. No reômetro, nós podemos observar essa condição com um teste chamado Creep Recovery. É importante ressaltar que os materiais encontrados na natureza não ficam apenas dentro de uma dessas caixinhas. Um fluido que é pseudoplástico deve apresentar tixotropia. Um fluido que é dilatante pode ser reopético, dependendo da sua capacidade de retornar ao estado original. O que não ocorre é um mesmo fluido ser ao mesmo tempo dilatante e pseudoplástico. Nesses gráficos, nós podemos observar o comportamento de fluidos em tensão, Pascal, e viscosidade, que é Pascal segundo. Observem que os fluidos newtonianos, dilatantes e pseudoplásticos, e alguns pseudoplásticos, partem da origem, ou seja, eles não precisam atingir uma certa força para começar a fluir. Materiais plásticos e alguns outros pseudoplásticos, conhecidos como plásticos de Casson, precisam que seja atingida uma tensão inicial antes deles começarem a fluir. Nas equações que expressam seu comportamento, essa tensão é tal zero, que é parecido com T zero. Já no gráfico da viscosidade, é possível observar que fluidos newtonianos têm viscosidade constante, ou seja, uma linha reta, enquanto outros fluidos são representados por essas outras curvas. Ou seja, eu não expresso a viscosidade desses fluidos como um número exato, fixo. Nós determinamos um ponto da taxa de escoamento e lemos as curvas apenas naquele ponto. Para fluidos newtonianos, não, é possível determinar uma viscosidade em Pascal segundo em qualquer ponto da taxa. Um exemplo de fluido dilatante é o que em inglês eles chamam de U-Black, mas que em português a gente chama de slime. Ou seja, que é esse material, que é uma mistura de 40% amido e água, quando eu aplico movimentos bem rápidos, ou seja, uma velocidade bem rápida de movimento, que é esses tapinhas que ela está dando, ele parece ser bem firme. No entanto, quando eu aplico uma força numa velocidade bem baixa, ou seja, uma taxa baixa de escoamento, ele se comporta como um líquido. É o que nos leva às equações da curva de fluxo. Ao longo do tempo, vários cientistas teorizaram sobre o comportamento do fluxo, mas estes daqui são os mais frequentemente encontrados na literatura. Newtoniano, onde a tensão é igual à viscosidade vezes a taxa, ou seja, a viscosidade é igual à tensão sobre a taxa. Pseudoplásticos, onde eu encontro pela primeira vez um N, que significa que há um comportamento exponencial. Aqui, este n é menor que menos 1, ou seja, a tendência é que a viscosidade seja cada vez mais linear e essa linha seja paralela ao eixo do x. Neste modelo ocorre shear thinning,
que é quando a viscosidade diminui em função da taxa. Thinning significa estreitamento, né? Então ele vai ficando cada vez mais ralo, mais fino. O oposto disso se chama shear thickening, que é o engrossamento. É os fluidos dilatantes onde o N é maior que 1, ou seja, a força necessária para fluir tende ao infinito à medida que a taxa aumenta. Finalmente, nós temos a equação de Herschel-Buckley, que vocês podem chamar de HB. Tá? Nela, nós encontramos tal zero, K, que é o índice de consistência, N, que é o índice de escoamento que aparece aqui como um expoente, e gama ponto, que é a taxa. A grande maioria dos fluidos não newtonianos com os quais nós trabalhamos pode ser expressa por essa equação. Observem que a maioria das outras equações que a gente viu também sim pode ser encaixada aqui. Se n for igual a 1 e tal zero for igual a zero, essa equação expressa o comportamento de fluido newtoniano. E nesse caso, K seria a viscosidade. Se n for algum número entre 1 e infinito, nós temos a curva de um fluido que dilata, como é o mel em algumas condições e a solução de amido 40% que a gente viu no vídeo. O último conceito básico que eu gostaria de apresentar para vocês é o de tixotropia. O conceito básico que eu gostaria de apresentar para vocês é o de tixotropia. Tixotropia é um termo muito comum em reologia de alimentos, enquanto a reopexia é para alguns polímeros, mas eles são raros na reologia de outros materiais. Eu posso dizer que um alimento tem um comportamento tixotrópico quando há uma redução na resistência estrutural do alimento enquanto há o movimento. Então, aqui ele está ficando cada vez menos viscoso. E uma reestruturação praticamente completa quando o alimento repousa por um certo tempo. Então, essa aqui seria a curva de volta dele. Um bom exemplo é o ketchup. Enquanto ele está em repouso, há uma agregação tal que impede que o ketchup escoe logo que eu viro o pote. Enquanto eu estou agitando o pote, o ketchup flui. Mas logo que eu paro de agitar, o alimento para de se movimentar. A reopexia observável com menos frequência é quando a viscosidade aumenta em função do tempo ao qual o movimento é submetido a uma deformação constante. E um exemplo seria como a argila branca, que flui com mais facilidade em velocidades baixas. É necessário cada vez mais força na medida que eu aumento essa taxa. E quando eu estou desacelerando ela, essa curva é a superior aqui. Agora a gente vai falar sobre o que especificamente o nosso equipamento pode fazer. Os principais testes são de varredura de amplitude e de frequência, mas também é possível determinar o ponto de escoamento e realizar testes oscilatórios, onde eu observo o comportamento dependente de temperatura, curvas de fluxo para comportamentos que dependem da temperatura e testes oscilatórios para comportamentos que dependem do tempo. Existem também uns testes mais complexos que eu consigo fazer testes oscilatórios mexendo na temperatura e no tempo, mas o equipamento permite fazer isso, mas eles acabam deixando bem mais complexa a análise dos resultados. Varreduras de amplitude são os testes oscilatórios que são realizados variando a amplitude do deslocamento da minha geometria, mantendo a frequência com a qual ele se desloca. Então, esse aqui é o tempo, né, que seria o inverso da frequência. Por exemplo, entendam que isso daqui é o teste da geometria que vai e vem, né, que são os testes oscilatórios. Se eu estou fazendo uma varredura de amplitude, ele só vai para um certo lado, certo? Então, no início do meu teste, a geometria vai se deslocar 1 centímetro para a esquerda e para a direita. E ele vai fazer isso uma vez a cada segundo. No final do meu teste, a amplitude desse movimento vai ser de 3 centímetros para a esquerda e 3 centímetros da direita, mas vai seguir fazendo um ciclo por segundo. A varredura de frequência são aqueles onde a amplitude do movimento é mantida. Então, ele vai se mexer apenas esse 1 centímetro que nós determinamos, para um lado e para o outro. Porém, esse movimento começa a ser feito cada vez mais rapidamente. Tanto a varredura de frequência quanto a varredura de amplitude são testes oscilatórios. Neste momento, a gente vai trabalhar com testes rotacionais, que são os testes do nosso exemplo, ou seja, aqueles nos quais a geometria se move apenas uma direção, que é no sentido horário ou sentido anti-horário.
Outra determinação que é possível fazer, que é bem importante, é o de ponto de escoamento, que é obtido com os testes rotacionais. A determinação do ponto de escoamento é a função básica desse equipamento. É possível obtê-lo de duas formas diferentes, com CSR e CSC. CSR é Controlled Shear Rate, ou seja, é aquele teste onde eu determino que a minha geometria vai se mover 1 centímetro por segundo, por exemplo, e o equipamento mede a força necessária para fazer esse deslocamento de 1 centímetro. O CSS, ou Controlled Shear Stress, é ao contrário. Eu determino a força que a minha geometria vai aplicar sobre uma amostra e meço o quanto eu posso deslocar a minha geometria sobre essa amostra com essa força que eu tenho. Na grande maioria dos casos, a gente trabalha com CSR, controlando a taxa, que é o gama ponto, e medindo a força necessária para que a geometria se desloque sobre aquela área. A força sobre a área me dá a tensão. Essa tensão de deslocamento me dá a viscosidade. Nesse exemplo aqui, os autores queriam identificar o ponto de escoamento de margarina e manteiga. Eles controlaram a taxa entre 0 e 70 segundos recíprocos e mediram a tensão necessária para fazer esse deslocamento. Observem que as duas formulações para a manteiga têm um perfil quase igual. Eu atinjo um certo ponto de escoamento e a força necessária para a geometria se mexer é praticamente uma linha reta. Observam aqui? Isso ocorre nas duas manteigas. Se eu fizer a inclinação dessa reta após o ponto de escoamento, né, eu devo obter praticamente uma reta. Essas duas manteigas são, portanto, plásticos de Bingham, onde há tal zero e é seguido por uma linearidade. Já na margarina, esse perfil é diferente. Após atingida essa tensão inicial, já para a margarina, esse perfil é diferente. Após atingida essa tensão inicial, o fluxo se torna cada vez mais fácil. Nessa condição, a margarina está se comportando como um pseudoplástico de Casson. Então, a tensão de escoamento é fácil de identificar. É esse pico, que se dá em 3.636, 1.861 e 2.937 Pascal. Já a viscosidade depende. Eu posso analisar a viscosidade depois que o material está fluindo. Então, tudo que acontece antes desses 10 segundos, aqui, na verdade 20 para essa manteiga, eu preciso desconsiderar. Entre 10 e 20 segundos na menos 1, a margarina demanda mais força para fluir, ou seja, do que essa manteiga, no caso. Entre 10 e 20 segundos, a margarina está mais viscosa nessas condições. A partir de 20, e aí eu posso analisar para as 3 amostras, abaixo disso eu só posso analisar para essas duas. A partir de 20, essa tendência se inverte e a tensão para ambas é semelhante, o que indica que a viscosidade nos pontos após 20 também deve ser igual. Essas amostras, então, elas têm viscosidades diferentes e em momentos diferentes. Então, como a gente expressa a viscosidade? Nós podemos expressar os resultados obtidos de duas formas. Primeiro, com as variáveis da curva que melhor explica o comportamento desse fluido. Lembra que nós falamos do K, do N e da tensão inicial, que é T0, que ele identificou como T gama aqui? Então, eu utilizo esses parâmetros e diferencio as curvas entre elas simplesmente com essas variáveis e monto uma tabela com isso. Ou então eu digo que nesse ponto, que é 10 segundos recíprocos, digamos, né? Aqui. A viscosidade aparente da amostra 1 é x e a viscosidade aparente da amostra 2 é y. Esses coeficientes vão ser daquela curva que melhor explica o comportamento deste fluido. E para entender isso, a gente precisa fazer uma regressão linear com todos esses pontos. O equipamento faz isso automaticamente e nos dá o ajuste da curva, o que é uma mão na roda. E como é que eu escolho esse ponto, então, onde eu vou dizer que é a viscosidade do meu material? Lembrando que aqui, ó,
Isso aqui é o ponto de escoamento, ele não é a viscosidade. Ponto de escoamento e viscosidade são duas coisas bem diferentes. O que eu quero saber com essa curva para determinar isso aqui, que nesse ponto a viscosidade é tal, é saber qual é esse ponto onde eu posso fazer, eu posso dizer que essa curva é representativa do meu alimento. O software do nosso equipamento identifica uma coisa chamada de slope automaticamente. Mas como é que eu sei que a minha viscosidade vai ser encontrada nessa taxa específica? Como é que eu escolho esse ponto? O software do nosso equipamento tem algo que se chama slope, que é uma função que vai fazer uma tangente e identificar a taxa na qual, a partir da qual a minha amostra começa a ter um comportamento mais linear. Alguns artigos identificam o slope como sleep velocity, mas é bem raro, já que poucos equipamentos, poucos softwares conseguem fazer essa função. Outros equipamentos que não têm essa opção, então aí quem decide qual o melhor ponto para determinar a viscosidade vai ser o analista. Seja visualmente, observando essa tangente aqui, fazendo a tangente para vários pontos, ou então baseado em trabalhos semelhantes. Para iogurtes, por exemplo, a taxa mínima recomendada é 10 segundos recíprocos, que, não por um acaso, é a mesma que esse artigo encontrou. Isso foi baseado em vários estudos que correlacionaram a viscosidade sensorial com a viscosidade instrumental. Então, se eu vou fazer uma varredura de amplitude para um iogurte, eu vou determinar que a geometria se desloque pelo menos 0,1 segundos recíprocos, por exemplo. Então, vou partir de uma taxa bem baixa e vou fazer uma taxa bem superior a esses 10, onde eu espero encontrar o meu resultado. Vou fazer, por exemplo, entre 0,1 e 100. Então, aqui vai ser 0,1 e aqui vai ser 100 segundos recíprocos. Dentro dessa curva, eu vou determinar que a viscosidade do iogurte é aquele valor de nu, né, ou então tal da tensão, onde eu encontro que corresponde ao gama ponto de 10 segundos na menos 1. Porque eu sei que para iogurte, já baseado em vários artigos, eu utilizo as minhas referências, e eu sei que esse é o ponto que vai me dar melhor, representar melhor a viscosidade. Então, aqui a gente já parte para uns testes de comportamento um pouquinho mais complexos, que são os de módulo elástico e módulo de viscosidade, G' e G duas linhas. Em teste para esses comportamentos dependentes da temperatura, são analisados os módulos G, mediante a variação constante ou em degraus, por exemplo, aumentando a temperatura de 5 em 5 graus. Então, 1 degrau seria de 5 graus, até uma temperatura alvo. O movimento da geometria é oscilatório. O módulo elástico ou de armazenamento G', que aqui está em log, é a medida elástica do material, ou seja, é a capacidade que o material possui de armazenar energia. O módulo viscoso ou de perda é o G duas linhas, que aqui está em log. Determina a capacidade da amostra de dissipar energia na forma de calor. Como vocês lembram, lá da nossa explicação inicial, a capacidade de perder energia na forma de calor é característica de fluidos, enquanto a capacidade de armazenar energia é característica de sólidos. Em um material viscoelástico, ambas as características aparecem. Nesse teste, nós obtemos dados como o que a gente tem no polímero dessa imagem, onde é possível observar a fusão do material em TM, M, né, de melting, a temperatura de cura em TCR e a temperatura de transição gel, que é TSG. Cada vez que as curvas G' e G duas linhas se cruzam, diz que existe um crossover, o que significa que o material tinha um comportamento elástico, bastante pronunciado, antes de fundir, mais viscoso na temperatura de cura e, novamente, um comportamento elástico quando o gel se estabelece em TSG. Durante todo o teste, ambos os comportamentos são observados, mas o que a gente quer saber é os pontos onde um se sobrepõe ao outro, e é possível fazer isso com esse equipamento. Então, como é que eu monto uma análise? A maneira mais simples é com um teste rotacional, que nem nesse exemplo. Aqui, o equipamento está me dando
tudo isso quem tem que determinar sou eu, né? O reômetro que a gente está trabalhando é o Mars 3, esse software permite trabalhar com outros reômetros. O rotor é uma placa 35 de titânio, e ele está sendo controlado pelo sistema interno dele, que é o Peltier. Gap é a fenda, que vai ser de 1 milímetro. Então, dentro daquele 1 milímetro vai ser colocada a minha amostra. Aí eu faço o passo a passo. Primeiro eu estabeleço a temperatura, depois eu faço esse teste rotacional com CS, ou seja, com o estresse controlado. Dentro desse estresse de 0,2 Pascal a 200 Pascal, eu estou fazendo a aclimatação da minha amostra. Posso utilizar esses dados com a curva de fluxo, ou posso não utilizar esses dados e passar adiante para uma análise de tixotropia, que aí é com CR, R é de rate, né, que é a taxa controlada. Nesse teste aqui, eu estou fazendo a tixotropia, então eu estou fazendo a curva de ida, que aumenta a rotação, e a curva de volta, que diminui a rotação. E finalmente vai dar o resultado. Se essa área for positiva, a tixotropia. Se essa área for negativa, ou seja, a volta é mais resistente do que a ida, esse fluido é reopético. Se a amostra não retoma toda a estrutura original, o equipamento aponta que não há tixotropia e que o material se regenera apenas parcialmente. O que nos leva aos nossos exercícios. O primeiro exercício é com 4 curvas de viscosidade em temperaturas para suco concentrado de maracujá. Elas foram feitas com a geometria de copos concêntricos, que é dessa imagem. O diâmetro externo do copo, onde fica a minha amostra, é esse aqui, que tem 3 milímetros. E o diâmetro interno do copo que é inserido na amostra é de 26 milímetros. Esse exemplo que a gente vai começar agora é com copos concêntricos multi-etapa. Então o equipamento vai aumentando automaticamente a temperatura. Vou ilustrar para vocês aqui como é que faz a penetração do copo. Aqui existe um tubo de Becker, metálico também. E esses são os copos concêntricos. Esses são os resultados para análise de suco de maracujá. É possível observar que há uma relação linear entre a tensão aplicada e o deslocamento. Significa que toda a força que eu estou aplicando sobre esse material está sendo convertida em um deslocamento da minha geometria, da minha sonda. Essas são as temperaturas. Eu acho que vocês conseguem presumir que a maior viscosidade se é relativo ao suco com uma temperatura mais baixa, que ele fica mais denso. Quanto mais alta a temperatura, mais fluido o suco fica. Então, a tarefa de vocês no primeiro exercício é pegar os dados de cada temperatura e fazer uma série diferente conforme essa imagem, utilizar a função linear em equação da curva do Excel e calcular a viscosidade e o R quadrado para cada uma das 4 temperaturas. Vocês não se esqueçam de forçar a interceptação em zero na equação, tá? O coeficiente linear encontrado, que seria tipo AX mais B, vocês não vão ter B, né? Então vai ser o A que multiplica o X, vai ser a viscosidade dessa amostra para essa temperatura. O segundo exercício é o do iogurte. Foi utilizada uma geometria cone-placa de 60 milímetros com 1 grau de inclinação para analisar a viscosidade de 2 iogurtes, ambos a 20 graus Celsius. Um deles era uma amostra comercial de iogurte integral e a outra era uma porção desse mesmo iogurte, mas ela foi dessorada por 1 hora. Então seria como fazer um iogurte grego, só que eu tive dificuldade de encontrar o grego do mesmo lote, com as mesmas características, então apenas dessorei. Então o que vocês vão encontrar, na verdade, é uma diferença entre as viscosidades, dependendo do teor de sólidos da minha amostra. O software do equipamento propõe alguns valores para as diversas equações que estão pré-programadas nele. Eu posso solicitar que o software calcule o ajuste para todas essas equações.
Mas esse software ele não é aberto para download. Então eu vou fornecer os valores na curva. Esse é o iogurte dessorado. É para fazer um paralelo com o iogurte grego. Nós vamos usar a mesma geometria 60, cone 60 angular, mas o aspecto dele já dá visivelmente bem diferente. A gente espera que esse dê um pouco mais particulado, não dê uma viscosidade tão lisa. Nessa imagem mais próxima é possível ver o movimento rotacional da geometria. Ele começa bem suave. Fazer esse movimento rotacional por 5 minutos. E a gente vai ver direto os gráficos agora. Então esse é o primeiro resultado que nós temos, o iogurte integral feito com a geometria cone placa 60. Pela análise dos dados que o equipamento me permite, eu já posso fazer alguns ajustes de curva com toda a faixa ou com um pedaço só da faixa que eu quero. Se eu quiser pegar só a faixa que eu sei que é linear, que eu identifiquei, que é daqui, por exemplo, até aqui, ou então se eu quero fazer da faixa total. Então, esse vai ser o trabalho que eu vou passar para vocês, os ajustes com os parâmetros de Herschel-Bunkley. Esses parâmetros da curva HB, esse modelo aqui, que está sendo explicado está sendo exemplificado nesse ponto aqui, vou utilizar esses parâmetros que o equipamento está me sugerindo para vocês fazerem um ajuste de curva. E vocês vão fazer com o ajuste de curva para o iogurte natural e o iogurte grego. O software do equipamento, ele já propõe alguns valores para as equações que estão pré-programadas nele. E eu posso solicitar que ele calcule o ajuste para todas elas. No entanto, infelizmente, esse software não é aberto para download. Então, eu vou fornecer para vocês os valores da curva. A tarefa, então, é utilizar os dados da tabela 2 e representar graficamente nu, que é da viscosidade, em função de gama ponto para ambas as séries de dados em um mesmo gráfico e responder se é possível identificar qual amostra é mais viscosa após o ponto de escoamento. Então, vocês vão receber uma tabela assim e assim, ó. Primeiro, uma primeira planilha, isso, que vocês vão fazer um paralelo entre o integral e o dessorado, e vai dar essas duas curvas. Vocês conseguem perceber a diferença entre elas? Lembrando que para ambos os gráficos eu posso observar qual o resultado assim com todos os dados. No entanto, para fazer a regressão da curva, eu preciso partir do ponto de escoamento, tá? Não se esqueçam disso. Então, numa nova planilha, eu vou copiar apenas as colunas de gama ponto e eta, que é a de tensão, do iogurte integral. Vou montar uma nova coluna com a equação da viscosidade por Herschel-Bunkley com os parâmetros de T0, K e N. E assim, para mostrar para vocês que eu sou uma mãe, eu já deixei essa planilha, essa coluna montada aqui para vocês, tá? Porque a equação acabou sendo um pouquinho mais complexa do que eu imaginava. Já está programada, mas vocês precisam construir o gráfico com gama ponto no eixo do X e duas séries, uma para viscosidade experimental, que é em Pascal, essa aqui em Pascal segundo, e a outra série para a viscosidade calculada, que é essa dessa nova coluna, onde eu inseri a fórmula de Herschel-Bunkley. Tá? Nesse mesmo gráfico, vocês vão fazer mais uma coisa, que vai inserir a linha de tendência linear, simulando então uma fórmula newtoniana para esse fluido, um ajuste newtoniano para esse fluido, e a geométrica, que vai então simular o ajuste pela lei da potência. Para os valores reais, não para os valores da equação. Os valores da equação foi a equação que eu montei. Vocês vão utilizar os valores reais para fazer isso daqui. Vocês vão repetir isso com o iogurte dessorado, uma nova planilha, e vão me responder se visualmente qual o modelo que melhor se encaixa com os dados experimentais. Se é a equação Herschel-Bunkley que vocês montaram, se é uma regressão linear que o equipamento deu para vocês em cima dos dados obtidos, ou se seria uma equação geométrica, ou seja, lei da potência.
e por que vocês acreditam isso, tá? Esse aqui, que são os dados do Excel, vocês vão conseguir fazer o R quadrado, né? Então, vocês vão conseguir mostrar o ajuste. E vocês vão conseguir, vendo a própria linha, ver se o modelo se ajusta, pelo menos visualmente, já que vocês não têm acesso ao software. Muito obrigada, então, pela atenção de todos vocês. Eu acredito que os exercícios vocês não vão ter muita dificuldade para fazer os exercícios, mas se tiverem, estou a postos. Obrigada e boa sorte.